Hoje à noite com vocês, o famosinho Pastor Santos chegou aqui, ele era intermunicipal, agora está intergaláctico. Impressionante o que cresceu. Irmãos, Deus tem realmente honrado o Pastor Santos. Deus tem colocado ele assim num lugar de muita honra e para nós, para toda a Igreja Batista da Paz, é motivo de honra. Que é filho dessa casa e Deus o tem colocado num lugar de destaque. Que Deus conserve seu coração sempre humilde como foi, né? Coração sempre servo, sabendo que é o Senhor que exalta e que quando nós somos exaltados, nós também somos provados. A Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, quanto mais você elogia o Pastor Santos, mais provação para ele de se manter no lugar de humildade, de santidade, né? Carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Pedro, sanguíneo como era, começou a descrever e falar assim: olha, essa é a segunda carta que eu escrevo a vocês. Mas eu queria só lembrar vocês. Eu queria lembrar tudo aquilo que os apóstolos do Senhor e Salvador já falaram com vocês. Eu queria relembrar alguns princípios. Eu queria trazer de novo, porque nesse altar, provavelmente você já ouviu toda a mensagem que precisava para este ano de 2018, 2019, 2020, 2021. Talvez toda a mensagem para o resto da nossa vida. C.S. Lewis, desse livro que a gente mostrou aqui, ele tem uma frase que diz: o homem não precisa aprender mais nada, ele só precisa se lembrar. Só precisa se lembrar do que ele já aprendeu, já estaria bom demais. A gente fica querendo aprender coisas novas, é como um brinquedo que a gente pega na mão e quando ganha um outro a gente joga fora. Às vezes as mensagens vêm do céu e a gente pega, mas quando a gente recebe uma outra mais interessante que a gente viu na internet, rapidamente a gente descarta aquela e ela nem se é lembrada mais. Mas eu queria lembrar sobre o sacerdócio. Eu queria falar com você, homem casado, homem que é solteiro, que está pretendendo casar. Saiba que tem um preço. Não é só casar porque vai ter uma vida íntima, casar porque você vai ficar livre dos seus pais. Quando você, homem, casa, você tem um sacerdócio. E a gente já ouviu nesse púlpito do pastor William, de vários que passaram aqui, que ser macho, cachorro é macho, cavalo é macho, mas homem de honra são poucos. Eu queria lembrar vocês o sacerdócio, que a casa, o sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele falava com Deus, e Deus falava com ele, ele transmitia o povo. É a nossa obrigação. Homens que vão casar e já são casados, é a nossa obrigação orar mais do que a nossa esposa. É a nossa obrigação termos uma vida espiritual maior do que a nossa esposa. Não que a mulher não possa ter, mas é a nossa responsabilidade. Nós somos o sacerdote da casa. É nós que ligamos a nossa família a Deus. Se não tem culto familiar ainda na nossa casa, é nossa responsabilidade tê-lo. É nossa responsabilidade ler a Bíblia mais vezes que leu as nossas esposas e nossos filhos. É nossa responsabilidade. Sabe, a Bíblia conta uma história do rei Davi. Davi um dia inventou, e muitas vezes eu como sacerdote tento inventar um jeito de levar a presença de Deus para casa. Mas não tem jeito de levar a presença de Deus, porque quando Deus escreveu, disse: a arca da aliança precisa ser levada no ombro. Precisa ter peito para seguir o Senhor, precisa ser peito para ser sacerdote. Para ser um homem de rua, qualquer homem serve. Mas para ser um homem que leva a sua casa diante do Senhor, precisa carregar no ombro. Tem preço. E Davi inventou: vamos pôr num carro de boi. Vamos levar no carro de boi, porque no carro de boi fica melhor a arca. E Uzá morreu e Davi pensou: não é assim. Então ele passa um tempo e ele resolve buscar a arca, e agora ele se lembra. Ele se lembra: eu preciso fazer como Deus falou. A responsabilidade é minha. E ele diz então: chame os levitas. Davi se lembrou como é que serve. Davi se lembrou. E agora Davi vem trazendo a arca da aliança. E ele vem vestido do rei Davi. E Mical, a sua esposa, vê ele de longe. E reconhece logo o rei Davi. Vê e olha: aquele homem é o meu marido. Ele é o rei. Ele é o comandante. Aquele homem manda, desmanda. Ele é um homem na minha casa. Ele é meu homem. Ele me provê de amor. Ele me provê como homem. Ele é o homem. E ela reconheceu aquele homem.
mas a Bíblia diz que ele tirou as vestes de rei e ele ficou vestido de um éfode sacerdotal, que é a roupa de um sacerdote. Então Mical falou: que coisa feia, um rei dançando assim. Talvez é só uma história, mas para mim e para você, homens, sacerdotes, tem uma história implícita. Mical estava dizendo: eu reconheço esse camarada como homem, como rei, mas como pastor da minha vida eu não o reconheço. Eu não o reconheço como sacerdote. Talvez, queridos, a gente está correndo o risco de sermos o homem da nossa casa, mas quem pastoreia o coração da nossa esposa é outro. Ela tem um outro pastor, porque ela não confia no pastor que está em casa, porque ela sabe quem somos, sabe de verdade quando nós fechamos a porta, sabe do nosso momento com Deus, sabe de quem somos na leitura da Bíblia, na hora da oração, na hora que estamos na mesa, nas nossas atitudes no trânsito. Ela sabe quem somos. E quando nós talvez vestimos a nossa roupa de sacerdote, queremos tomar o nosso lugar, talvez ela até aceite, mas não nos reconhece, porque falta em nós o sacerdócio. A gente não precisa de uma nova mensagem, a gente precisa só se lembrar dessa, de que eu e você, homens, somos os líderes espirituais da nossa casa. Eu queria lembrar com vocês o papel da esposa. De vez em quando o pastor William brinca aqui e fala que mulher de crente é folgada. Sabe por quê? Porque quando o moço está lá no mundo, ela ora, ela vem no culto, na intercessão, no culto da tarde, e aí o moço se converte. Quando o moço se converte, agora ela reclama que ele vai à cela. Você só fica na igreja, você vai 2 vezes no culto, para quê? E fica enchendo a orelha, a cabeça do marido. Sabe, esposa, talvez ele está sentindo a sua falta de lado, dado a mão a ele no ministério, porque a Bíblia diz: é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair o outro levanta. Todo mundo tem queda. A Bíblia diz: aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Mas Deus colocou vocês 2 juntos. De vez em quando você vê ele fazendo a obra e fica olhando de longe. Não, é ele que tem que ir, é ele que tem que fazer. Não, deixa ele ir na frente. Sabe, de vez em quando você devia lembrar como era esse homem antes de conhecer Jesus. Você devia se lembrar de vez em quando como era esse homem um domingo desse à noite, já embriagado em casa, e você estava fazendo orações para ele voltar. Sabe, meninas, vocês que são solteiros e vão se casar, começa a olhar já, olha já para o moço, se ele tem aspecto de sacerdote, se ele não gosta de oração, se ele não gosta de Bíblia, se ele não gosta de vir à igreja, corre. Vocês mulheres que casaram, chegou tarde esse aviso. Chegou tarde. Agora esse marido é seu. Jesus falou: pode separar por causa da dureza do coração de vocês. Não tem perdão mais, não tem mais aceitação. Sabe, Deus chamou o homem para ser o sacerdote, mas chamou a mulher para ser a sábia. Talvez Deus sabia, e me conhecendo falou: se eu pedir os homens para ser sábio, coitado do santo, então vou passar a sabedoria para as mulheres. Mulher, você foi chamada para ser sábia, aquela que cuida do seu lar. Que muitas vezes você vai deixar passar, você vai fingir que não ouviu, fingir que não é com você, porque você sabe que é assim que você vai ganhar seu marido, porque a Bíblia diz que a esposa ganha o marido sem palavras. O homem tinha relação com Deus, tinha relação com os animais, ele nomeava os animais. Mas um dia Deus falou: vou fazer uma companheira que lhe seja idônea, ou seja, que lhe seja igual. Talvez o seu marido não te trata como igual, mas precisa estar nos seus olhos, mulher. Você é uma igual. Deus te fez assim. Deus te capacitou com tantas coisas que nós homens nem passamos perto, porque Deus te fez para ser o esteio nessa casa. Sabe, não adianta eu falar muito. A mesma energia gasta para discutir é a mesma de chamar e falar: pega isso aqui no chão, por favor. Eu falo sempre com a minha esposa. De vez em quando ela fica brava comigo, isso tem muito tempo, sim, tipo umas 3 horas. Você deixou a toalha de novo aqui e fala. Eu falo com ela a mesma energia que você gasta falando: ah, porque você não guardou a toalha. Você pode gastar falando assim: amor, chega aqui, põe essa toalha ali para mim. Ah, mas eu vou falar de novo. Mas se você não falar assim, você vai falar por que você não guardou. É a mesma energia. Dá para gastar a mesma energia para fazer a coisa certa. É a mesma coisa. Sabe, mulher, Deus te deu um espírito de sabedoria. Pastor, não sou, clame a Ele. Exija o seu direito. Fala: Deus, o Senhor me fez mulher e diz que a mulher sábia edifica a casa,
se a minha casa talvez não está edificada, se os meus filhos talvez não estão edificados, Deus, está faltando sabedoria nessa casa, Senhor, e eu quero, Senhor, como mulher, Senhor, eu te peço, me dê a sabedoria que o Senhor falou que ia me dar, Pai. Me dê a tranquilidade, Senhor, me dê aquilo que o Senhor falou que ia me dar como mulher, Pai. Eu peço, Senhor, Pai, o Senhor já colocou em mim e eu quero que isso reative em mim. Quem está entendendo, diga amém. A gente precisa se lembrar disso. Homens têm um tipo de capacidade, mulheres têm outro. Mas quando esses dois juntam para ser pais, meu Deus, parece que a capacidade de nós dois some. A gente tem visto tantos pais metendo os pés pelas mãos. Os filhos hoje fazem 18 anos, eles ganham uma carteira e um carro. Imagine você, homem, mulher, você pai, com 18 anos, se você tivesse um carro, se você tivesse a vida que você está dando para o seu filho, talvez você estava aqui hoje. Se você tivesse condição com o seu filho, que você está dando para ele hoje, será que você estava aqui? Ou você tinha fugido de casa, já estava morando com outras mulheres, você já tinha feito, como diz os meninos, metido louco. Imagina, eu conheço a história de uns irmãos que queriam fugir. Imagina se eles tivessem carro, apartamento, casa, dinheiro no bolso, tinha ido embora, talvez não estava aqui mais. Imagina isso. E a gente quer dar para os nossos filhos. Não, eles não estão conquistando nada, eles estão ganhando tudo de mão beijada. E agora a gente vai jogando para o mundo, jogando para a igreja. A igreja precisa fazer alguma coisa. Mas e nós? Não vamos fazer nada. Nós vamos continuar criando eles assim. Outro dia uma mãe encontrou comigo e ela estava com um celular novinho. E ela falou, vou passar para o meu filho esse celular novo e vou ficar com o dele velho. Eu falei, quer a minha opinião? Quero. Deixa ele com o velho. Filho não pode ter um celular melhor do que o pai dá. Se ele quiser, ele compra quando ele trabalhar. O celular do pai e da mãe precisa ser melhor do que o do filho. O pai e a mãe precisam estar nas coisas melhor do que o do filho. A gente tem feito uma inversão e agora a gente é a geração que serve. Servimos os nossos pais, agora servimos os nossos filhos. Pasmem. De vez em quando alguns pais me procuram e falam, pastor, meu filho só sabe ficar no quarto orando. Está fazendo jejum, pastor, estou preocupado que ele está emagrecendo. O negócio dele é só culto, só vir na igreja. Tudo dele é igreja, pastor. Dá um jeito para mim. E eu pergunto para ele está mal na faculdade, na escola? Não, está indo bem. Quando trabalha eu falo, ele está faltando do serviço? Não, está indo no serviço. Você quer que o menino para de orar, de jejuar, por quê? Eu quero que ele passe um tempo com a nossa família de qualidade. Será que se ele sair do quarto e sentar na mesa conosco, os pais, ele vai ser mais edificado do que ficar orando? Porque de repente ele senta na mesa e a conversa que ele ouve é, você viu aquele pastor? Aquele pastor é pedófilo. Nossa, e aquele pastor que rouba? Nossa, é difícil demais ser crente, sabe por quê? Outro cara me deu cano. Nossa, contratei um crente lá para minha empresa. Você tem que ver que desastre que foi. É isso que nós estamos falando com nossos filhos. Eles estão crescendo vendo um evangelho que não vale a pena viver. Um evangelho que só dá trabalho, um evangelho que não é pleno. E a gente às vezes está preocupado com as orações que eles estão fazendo no quarto. Provavelmente ele está fazendo uma oração e falando, Deus, faça com que meu pai leia a Bíblia. Faça eu um dia chegar aqui na sala e ver meu pai orando aqui, a minha mãe debruçada aqui orando. Porque ele sabe que para ir para o céu é apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, é relacionamento. Talvez seu filho está gastando esse tanto de tempo lá no quarto orando, mas o que está dentro do coração dele é, o céu vai ser chato sem o meu pai, o céu vai ser triste sem minha mãe. Deus, põe ele no caminho. Talvez ele está orando por você, querido. Talvez ele está orando por você, mãe, falando, pai, faça eles conhecer o Senhor mesmo de relacionamento, porque se eu tocar uma trombeta sem relacionamento, ninguém vai te ver, pai. Eu não quero viver no céu sem eles, eu o amo. E a gente está preocupado com o que eles estão fazendo lá. Tem pais que me procuram e falam, pastor, esse negócio de romance real é uma bobeira. Os meninos não se conhecer, menino tem que namorar, menino tem que beijar mesmo, pastor. Menino tem que se conhecer. Mas quando alguns términos de namoro, o namorado, eu sempre falo com os meninos lá embaixo, quando você está namorando, filho, se o seu namorado, se vocês caírem, pode ficar tranquilo, ele só vai contar para os 5 melhores amigos, só isso. Mas depois que terminar, ele vai contar para os 20 melhores amigos. E agora o nome da filha está na boca de alguns. Mas deixa eles viverem, eles precisam se conhecer. Acredita nisso?
Que a gente está pregando um evangelho onde a menina precisa se guardar para o casamento, apresentar a Deus. E alguns pais dizem, não, eles precisam se conhecer. Porque talvez você ainda não teve que ir lá na boate buscar sua filha 2 horas, 3, 4 da manhã. Você não teve que ficar numa festa esperando ela sair de lá embriagada, carregada por outros homens. Talvez você não precisou de esperar o seu filho 2, 3 dias sem chegar em casa. Você não sabe o que é isso, por isso que você está querendo impedir esse menino de vir na igreja. Ele só quer saber de igreja. Se você pudesse buscá-lo lá, encontrar alguns pais desses, você vai falar, leva o meu filho para a igreja em nome de Jesus. Leva o meu filho para a igreja. Ele some 2 dias, eu não sei onde ele está. Mas quando ele estava aqui, era aquela encheção de paciência. De novo na igreja, você de novo. Você não vem aqui me visitar para quê? Te visitar para quê? Você não passa tempo comigo para quê? Para ouvir contra a igreja? A gente precisa rever algumas coisas. A gente precisa rever onde estão os nossos filhos. A gente tem filhos jovens, a gente tem filhos adolescentes. O mundo está cheio de armadilha para levá-los. A gente fica tentando cercá-los, tentando protegê-los, até talvez passando dos limites, cercando demais, fazendo coisas demais para que eles não vão embora daqui. E de vez em quando a gente tem o atropelo dos pais. Eu queria que a gente pudesse relembrar. Se Deus e você tem os seus filhos aqui como eu tenho as minhas filhas, agradeça a Deus. Você fala, Senhor, muito obrigado. Se o seu filho ainda não está aqui, e talvez você reconhece, 2019 está chegando, mas 2018 ainda não acabou, mude a postura no seu coração. Mude o jeito de tratar o seu filho. Filho precisa de carinho, mas precisa também aprender respeito. Eles precisam de muito carinho, mas eles precisam aprender respeito. Tem que ouvir não, tem que ouvir está de castigo, não pode, não vai. Porque se ele não ouvir de nós, vai ouvir do mundo. Pedro, quando ele escreve isso, ele queria lembrar. Eu queria lembrar para vocês, filhos. Para vocês, filhos. Sabe esse pai carrasco? Esse pai que parece que não te valoriza, que não liga para você. Sabe ele? Esse moço que eu acabei de falar, que às vezes está dando tanto uma nota só para te agradar, é o seu pai. Não importa quem ele é, precisa ser honrado. Precisa ser honrado, porque olha para os seus pais. Eles chegaram hoje aqui, gostando ou não, eles honraram os seus avós. Debaixo de cacete, debaixo de briga, mas eles chegaram aqui porque eles honraram os seus avós. Quer chegar lá? Comece a honrar os seus pais. Pastor, você não conhece o meu pai? Eu também não conheço nem o meu, vou conhecer o seu. Eu não conheço o meu. Eu não conheço seu pai, mas esse moço que está aí, essa mulher que está aí, é a sua mãe. Você precisa honrar para o resto da sua vida. De vez em quando eu vejo os meninos e eles começam a namorar. E aí o pai está pagando faculdade, maior dificuldade. E ele chega para o pai, pai, preciso de um notebook. O pai vai lá, divide muitas vezes. Ele arruma um emprego. Agora ele é um moço assalariado. Meu Deus, pensa, Marcelinho. Primeiro salário ele chama a crush. Vamos para o Paris 6. Gasta R$180 num prato, um pedacinho de carne e um molhinho verde do lado. Tira foto, posta no Instagram. E a mãe precisando de um chinelo havaiano, mas ele não pode comprar porque gastou a grana toda lá. A sua mãe precisa ser honrada. Chama o seu pai para comer, fala, eu vou pagar, mas fala devagar, senão ele tem um infarto e cai duro. Se você falar que vai pagar, é perigoso ele ter um negócio no coração e puf, cair lá. Fala devagar, pai, vamos sair hoje, eu vou pagar. Quem toma posse aí, pai? Diga amém. Ô, glória. Viu aí, né, João Pedro? Olhou para o lado, os dois levantaram a mão. Se vira aí, negão. Filhos, esses moços têm dado a vida para vocês. A gente erra tanto como pai. De vez em quando a gente não pede perdão porque a gente não aprendeu. De vez em quando a gente vem para a igreja e tem que tomar uns cocão aqui do altar para dizer, pai também pede perdão. Mas por que vocês não pedem? Por que vocês também não pedem perdão? Talvez o seu pai ainda não é convertido. Talvez a sua mãe ainda não é convertida. Ele não está sentado aqui nesses bancos. Porque ele olha para você e para mim como filho e pensa, se ser crente é ser como esse menino desobediente, esse menino que não tem compromisso, esse menino que não arruma o quarto, esse menino que não tem vida com Deus, é melhor continuar no meu boteco. Melhor continuar na minha vida de pornografia, que para ser avacalhado desse jeito é melhor não ser crente. Talvez os seus pais não estão aqui ainda porque a sua vida cristã ainda não os impactou. Eu falei de manhã que não está na Bíblia, mas eu gosto de pensar que
Paulo teve um encontro fantástico com Deus. Jesus encontrou Paulo no caminho. Mas antes disso ele teve uma prova do que é ser cristão e ele viu Estevão. Estevão estava sendo apedrejado e Paulo estava olhando de longe. Pegaram aquela roupa do moço e colocaram aos pés de Paulo, Saulo que estava ali, e ele sendo apedrejado, ele fala: Senhor, os perdoe. Dentro dele eu imagino, a Bíblia não diz isso, que ele estava falando: que tipo de gente é essa? Que tipo de gente é essa que está tomando pedrada e está pedindo: Deus, perdoa esse cara, salva essa pessoa? Paulo deve ter saído dali impactado, pensando: que tipo de gente é essa que toma pedrada e morrendo, cheio de sangue, pedradas na cabeça? Levanta a mão e fala: Deus, perdoa eles, eu estou vendo o céu. Meu Deus. O impacto que Paulo saiu dali, eu penso, depois quando ele encontrou Jesus, ele falou: é por causa desse cara. É isso que vale a pena. Por isso que Paulo virou quem ele era. Ele falou: eu já vi um cara pagar o preço de ser o evangelho. Sabe, filho, qual o preço que você paga para o seu pai? Talvez seu pai está aqui, já é evangélico, e também é muito difícil ser pai e mãe de evangelho, porque qualquer coisa que você fala mais, ele fala: vou dizer para o seu discipulador. Não causeis a ira nos vossos filhos, diz a Bíblia. Fica cheio de palavras da Bíblia, mas o coração ainda está orgulhoso. As respostas estão prontas na ponta da boca. Tem argumento para tudo. Tudo que fala tem um argumento, tem uma resposta pronta para dar. Mas nenhuma delas é: o senhor tem razão, pai. Você já abriu mão para o seu pai? Já perdeu a discussão só porque você quis? Talvez certo, você abriu mão, baixou a sua cabeça, foi lá comprar aquela cerveja que ele pediu. Pastor, eu sou crente, não compro cerveja. Se o seu pai mandar, você compra. Ah, pastor, o que os outros vão dizer? Não importa. Vai dizer: aquele menino, eu vi ele comprando a cerveja. Mas Deus sabe, ele foi obediente. É o seu pai que mandou. Ah, pastor, mas minha mãe mandou jogar no bicho. Joga no bicho. Vai lá e faz o jogo para ela. Ah, pastor, não, isso eu não vou fazer não, porque a minha religião, a sua religião é fazer o que o seu pai e sua mãe estão mandando. Vocês ainda são solteiros, vocês ainda são filhos. Enquanto você estiver debaixo dessa casa, tem lei nessa casa, tem mão sobre vocês, tem honra, tem respeito nessa casa. Ah, meu pai, ele quer que eu chame ele de vossa excelência. Chama, é o seu pai. Ah, pastor, isso é careta, é antigo, não importa, ele é o seu pai. Quando você casar, você pode chamar o seu marido que você quiser. Benzinho, trenzinho, fofinho, sei lá. Mas o seu pai vai chamar do jeito que ele quiser. Quem está entendendo aí, filhos, diga amém. Amém. Não, foi muito fraco, diga amém. Amém. Que bom que vocês estão entendendo. Sabe, eu queria muito lembrar com vocês que dá para mudar. Em 2018. Sabe, seu pai está doido às vezes para receber um abraço seu e falar: me perdoa, pai, porque eu tenho sido intolerante, eu tenho sido arrogante, eu tenho sido só feito o que eu quero. Me perdoa, pai. Então você já casou, e às vezes a gente casa e fala: não, agora eu não preciso honrar meu pai, mas não, você não precisa talvez ouvir o que ele está falando para o seu casamento, mas honra e respeito é para a vida toda. Vida toda. Eu tinha 34 anos mais ou menos. Natália devia ter uns 9. E eu estava pronto para ir para o jogo do Atlético. Eu fui criado pela minha avó. Estava no mundo doidão, maluco, beleza, como diz por aí. A gente tinha um negócio, não vou ensinar não, era uma coisa ruim que a gente fazia. Tirava o cigarro e punha uns negócios lá dentro. Os maços de cigarro pronto, o ingresso pronto. E a minha avó, já velha, quase 100 anos, fui lá no quarto dar um beijo nela para falar com ela que eu ia sair. Dei um beijo nela e ela falou: onde você vai? Eu vou no jogo, mãe. Vó, assisti o jogo do Atlético Cruzeiro. Ela falou: escutei no Itatiaia que está muito violento, não vai não. Liguei para meus amigos, desmarquei o rolê, dei o ingresso para eles venderem. Eles passaram lá em casa, você não vai mesmo? Falei: não. Fiquei escutando na Itatiaia com ela o jogo. A Natália tinha 9 anos, eu não era cristão, estava desviado. Ela falou com a mãe dela: poxa, minha avó falou que meu pai não ia, ele não foi. Ela tinha 9 anos, mas ficou um legado, sabe por quê? Eu sei que muitos lugares que eu tenho pisado hoje tem a mão da minha avó, tem a honra que eu dei para ela até o último dia. O dia que eu vi ela no caixão, eu não tinha remorso, tinha muita tristeza, saudade. Eu lembro do pastor ele falando, e foi a minha sensação: ficou tudo cinza, mano. O dia parou, mas ela foi, e eu podia olhar para ela, e não esperei o dia de chegar no céu de novo.
e fala: avó, me perdoa por tudo. No céu ela nem ia precisar me perdoar, já estava perdoado. Eu consegui fazer aqui. Eu estou falando para vocês, eu não li nenhum desses livros. Eu consegui fazer aqui. Eu queria te convidar, filho. Dá tempo hoje ainda, 2018. Dá tempo ainda, 2018. Chegar para esse pai, sua mãe, dizer: pai, eu não quero perder a oportunidade de te pedir perdão, porque amanhã, quem sabe? Quem sabe amanhã? Foi num domingo que a minha avó partiu, eu estava no culto. E agora, o que eu mais amava e amo fazer é estar na igreja. E aquele dia ficou tão ruim. Mas quando eu vi ela naquele caixão pensando, agora ela descansou, eu pensei e fui lembrando de tudo que a gente viveu. E foi um tempo de alegria, de sorriso, de muito perdão. Eu respeitei a minha avó, que foi quem me criou até o fim. E eu queria te sugerir, filho, faça isso. Vale a pena. Para a gente terminar, eu queria lembrar como a Bíblia diz. Lidinho, dá para pôr o 4? Esdras, está lá? Oh, você está aqui, meu filho. Versículo 4, Esdras. Vou ler o 3. Acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão dos verdadeiros, da verdade, seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Nós já ouvimos tanto aqui nesse púlpito, mas eu queria relembrar de novo o que é ser cristão. Lembrar que Jesus vai voltar. Nós cantamos hoje: vem o teu reino, e o reino de Deus pode ser estabelecido quando eu e você vivemos a prática do reino de Deus. De vez em quando a gente vive a vida cristã diferente, uma vida onde a gente olha um muçulmano e ele sabe o Alcorão de cor. A gente tem 30 anos de crente e nunca leu a Bíblia toda. Ali o Daniel, filho do pastor Paulo, 12 anos. Já leu a Bíblia toda 3 vezes. Talvez você tenha 20 de cristão e nunca conseguiu ler a Bíblia toda. Todo ano você fala: vou começar. 2019 vai, pastor. Não, 2019 eu vou ler a Bíblia. Imagina se a Bíblia está dizendo que nós vamos para o céu por relacionamento. Como nos relacionamos com alguém que a gente não conhece os seus princípios? Propositalmente, todo dia eu começo o culto aqui, eu falo: fique de pé. Eu sei que você já orou hoje, mas vamos orar junto. É para tocar no nosso coração. E às vezes quando a gente pensar: eu não orei hoje. O pastor falou: eu sei que você já orou hoje, mas a gente tem que pensar: puxa, eu não orei hoje. Nossa, eu não orei essa semana. Meu Deus, eu não orei esse mês. Pai, eu não tirei um tempo de oração esse ano. A gente vai vivendo a vida cristã e sem se lembrar de por que Deus nos chamou. Sabe, o mundo está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão sendo aguardados pelo mundo. E por isso que Jesus não voltou ainda. O pastor Ilha falou pela manhã, toda vez que a gente fala Maranata, ora vem Senhor Jesus, não é uma fuga. Vem mesmo Jesus, para acabar com esse mundo logo, para o Senhor voltar logo e matar esses perdidos. Não, tem um vizinho meu lá que só escuta funk, volta para o Senhor levar ele para o inferno. Não, é o contrário. Preciso salvar ele, mas ele está esperando a nossa manifestação. O vizinho que escuta funk, a gente coloca o rock do lado de cá, o evangelho. A gente joga uma pedrinha na janela. A gente fecha a cara para ele no outro dia. Não, ele está esperando o que o mundo não faz. Está esperando em mim e em você. A gente precisa se lembrar que Deus vai vir salvar uma igreja. Não é um indivíduo. Deus vai salvar uma igreja santa, imaculada, sem mancha, sem ruga. A gente tem perdido os hábitos. A gente tem mudado os marcos antigos. Alguns marcos antigos não mudaram. Jejum, oração e Bíblia. Isso não mudou. Não tem outro jeito de fazer evangelho. Tem igreja para tudo. Igreja pela internet. Igreja que quem tem dízimo dá. Quem não tem e precisa pode pegar. Igreja pelo Facebook. Igreja para quem bebe. Igreja para quem gosta de skate. Tem igreja para tudo. Igreja para todo gosto. E a gente vai formando cristãos que respondem com os pés. Não gostei da mensagem, vou embora. Não gostei do que o pastor falou, vou embora. Não gosto do método, vou embora. A gente vai trocando de igreja, e a gente nunca troca de vida. Trocar de igreja é fácil, difícil é trocar de vida. Difícil é trocar de mente, de vida é trocar de propósito. Isso é difícil.
Mas trocar de igreja é 2 minutos. Não gostei, fui ferido, como o pastor ele falou. Eu estou sofrendo aqui. Muda de igreja. Eu queria lembrar que Deus nos chamou para ser cristãos, para revolucionar esse mundo. As pessoas perto de nós. Sabe aquele negócio de crente? Sou crente, mas não sou bobo. Mexe comigo que eu rodo a baiana. Isso é linguagem de centro espírita. Eu rodo a baiana, eu sou crente, mas não sou bobo. Se der, eu devolvo. Esse negócio de tapa na cara não rola comigo. O cara me deu o cano, eu vou lá e quebro tudo. Poxa. Será que Jesus faria assim? Jesus fala, você fará uma obra que eu faço ainda maiores. A gente fica querendo fazer os milagres que Jesus fez. A gente fica querendo fazer as maravilhas que Jesus fez. E as humilhações que Ele passou, talvez dá para a gente fazer maiores. Será que as compaixões que Ele teve, será que dá para a gente ter maiores? Será que dá para a gente ser um pequeno Cristo na terra e impactar uma vida como aquele Estevão impactou a vida de Paulo? Eu fico pensando quantas coisas que a gente faz, mas a gente fala, não, mas isso aí é bobagem. Um dia o pastor ele falou um negócio e agora virou um lema na minha casa. A Vilma não falava assim, mas tinha muitas mulheres que ficavam falando, meu marido é bobo demais. Todo mundo passa a perna nele. Ô bicho bobo. Tudo para ele, os outros passam, engana ele fácil demais. E um dia o pastor ele falou com a Vilma assim, olha, não sei se ele vai lembrar, tem uma casa. E no meio daquela casa tem uma árvore plantada e ela dá fruto doce. E todo mundo daquela casa come daquele fruto. E aquele fruto é doce. De vez em quando, o vizinho da direita pega um fruto, o vizinho da esquerda. O visitante que vai na sua casa come um fruto e fala, meu Deus, que fruto bom. Talvez um cara na rua passe e fala, você me dá um fruto. E ele toma aquele fruto doce. De vez em quando. Mas você que mora nessa casa, todo dia come um fruto doce. Agora imagina se esse homem virar um amargo. Virar isso que você está pensando. Mas ele virou crente, ficou bobo demais. Todo mundo passa a perna, ele tinha que ser mais firme. E se ele ficar amargo e firme dentro de casa? O vizinho de vez em quando vai comer o amargo. O cara que passa na rua de vez em quando vai comer o amargo. Mas você que mora em casa vai comer todo dia o amargo. Todo dia vai ter fruta amarga para você. Então deixa Deus mudar o nosso caráter e fazer a gente ser doce. Não tem bobo na Bíblia, a palavra bobo. Se fosse escrito talvez no século 20 que a gente está, 21, talvez teria. Eu fiz de bobo para ganhar os bobos. Deixa ser passado para trás. Se você achar que tem mais vantagem em vencer uma luta no sinal, ou vencer um negócio, do que ganhar uma pessoa para Jesus, talvez você não vê agora, mas você vai ver a sua atitude florescendo na vida de uma pessoa lá na frente. Você crê nisso? Mas aí um dia você entrou na presença de Deus, os querubins voavam, tampavam o rosto, os pés, e aí ele disse, eu sou homem de lábios impuros. Imagina um profeta de Deus falar que tem lábios impuros. Talvez na nossa mente será que Isaías falava um palavrão de vez em quando? Será que ele falava uma bobagem? Não. Se você pegar um pouco de qualquer coisa e colocar nessa água, ela já não é pura mais, ela é impura. Ela já não está pura mais. Impureza é tudo aquilo que não é da natureza de Deus, que a gente coloca da nossa natureza, a nós começamos a fazer coisas impuras. Pastor Eibe tem uma frase: aonde você está hoje, foi a sua boca que te levou. O que você está vivendo hoje, final de 2018, foi sua boca que te trouxe até aqui. Foi o que você disse que te trouxe aqui. Eu não sou capaz, eu não posso, esse menino é assim mesmo, essa menina não tem jeito, meu casamento não tem jeito, esse homem é assim mesmo, a minha vida financeira é ruim mesmo, eu nunca vou ter nada. Foi sua boca que te trouxe até aqui. Mas Deus nos deu uma oportunidade, como deu para Isaías, porque ele chegou lá e ele falou, eu sou homem de lábios impuros, e o anjo tocou a boca dele com um abraço. Talvez ele podia ter dito, eu sou homem de coração impuro, e o anjo ia tocar o coração dele com um abraço. Talvez ele ia dizer, eu sou homem de olhar impuro, ele ia tocar os olhos dele com a brasa. Aonde você disser que não está puro o que Deus está fazendo para você, aonde você reconhecer, eu sou impuro nesse lugar, Deus vai tocar hoje, você crê nisso?